Oi, gente. Eu quero dar algumas orientações para vocês para o estudo da avaliação. Então, algumas coisas que eu quero lembrar, vamos fazer assim uma divisão em 4 tópicos. 4 tópicos de coisas que são importantes para orientar o estudo de vocês, tá? Então, para começar, vamos falar sobre a classificação biológica dos seres vivos. Então, vamos falar sobre Linneu, tá? Então, o Linneu, ele publicou um trabalho em 1735, né, de classificação dos seres vivos. Entre outras coisas, nesse trabalho existe o emprego do latim para dar um nome às palavras que vão classificar os seres vivos. O latim é uma língua morta, portanto, o latim ainda hoje é muito útil para se fazer esse tipo de relação, de fazer a nomeação dos seres vivos, né? Dentro desse critério de dar nomes aos seres vivos, o Linneu ele fez um sistema de classificação com nomenclatura binominal, tá? Ou seja, ele usava 2 nomes para caracterizar uma espécie, tá? O primeiro é o gênero, o segundo é a espécie. Então, por exemplo, Homo sapiens, Homo gênero, gênero Homo, sapiens espécie, tá? Lembrando, gente, que a espécie é um grupo de seres vivos que não são apenas semelhantes, eles são capazes de gerar descendência fértil, trocam os genes e são úteis para a perpetuação da espécie. A espécie é a unidade básica da classificação biológica, tá? E depois ele fez uma classificação em categorias sistematizadas e hierarquizadas dos seres vivos. O que quer dizer isso? Você tem, por exemplo, o grande grupo de seres vivos que é o reino, tá? E dentro desse reino você vai ter subgrupos, grupos menores que vão seguir uma ordem de características. Então, por exemplo, dentro do reino nós vamos encontrar uma divisão filo, né? Então, dentro de um reino você encontra diversos filos, tá? O filo, por sua vez, também tem dentro dele uma série de divisões, que são as classes, tá? Então as classes estão dentro dos filos, que estão dentro dos reinos. Depois, as classes são formadas por grupos menores, que são as ordens. E dentro das ordens tem as famílias. Dentro das famílias tem o gênero. E dentro do grupo dos gêneros tem a espécie. Mais uma vez eu lembro, a espécie é a unidade básica de classificação biológica. Porém, quando você dá o nome ao ser vivo, pela nomenclatura binominal de Linneu, você coloca o gênero e a espécie, tá? Bom, o que vai acontecer? Você tem a espécie é o menor, depois forma o gênero, depois forma a família, depois forma a ordem, depois da ordem vem a classe, depois da classe vem o filo e depois de tudo o reino, tá? Mas, olha só, quanto menor a categoria, mais semelhantes são os seres vivos que estão dentro dessa categoria, tá ok? Deem uma olhada nessa situação e tem alguns exemplos e atividades. No caso do segundo tópico, que são os vírus. Então vamos recordar algumas características para iniciar o estudo, tá? Os vírus são criaturas acelulares, não têm células, tá? E são parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Obrigatoriamente, eles precisam estar dentro de uma célula, tá?
fora da célula, ele não tem uma funcionalidade, ok? O vírus tem uma cápsula proteica e dentro dessa cápsula proteica ele tem um material genético, que pode ser DNA ou pode ser RNA. Vírus não tem organela, não tem uma membrana plasmática ou citoplasmática, enfim, o vírus não é célula. Ele apenas guarda duas características importantes que os fazem ser considerados seres vivos: a capacidade de reprodução e a capacidade de sofrer mutações, tá? No caso do vírus ser de dois tipos, RNA e DNA, obviamente o RNA é uma estrutura mais simples do que o DNA, tá? Aí nós vamos ver aquela expressão chamada de retrovírus, tá? O retrovírus é um vírus que tem a cadeia mais simples, que é o RNA. E ele tem também uma enzima chamada transcriptase reversa, tá? Já falamos isso em sala de aula, do significado desse reversa, tá? Eles produzem o DNA, né, tendo como modelo ou molde o RNA viral. Então ele faz o trabalho inverso, tá? O HIV, por exemplo, é um retrovírus, tá ok? É um retrovírus causador da AIDS, tá? HIV, vírus da imunodeficiência humana, tá ok? Causador da AIDS, que é uma síndrome, a síndrome da imunodeficiência. Ou seja, ele atua no sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo às outras formas de invasão, outros vírus ou outros micro-organismos, o que faz com que o doente de AIDS desenvolva doenças oportunistas, tá? Então, dê uma olhada nas características estruturais dos vírus, tá ok? O terceiro tópico é o reino Monera. Bom, o reino Monera, ele é um reino formado por organismos unicelulares, né, com ausência de carioteca, né, portanto, protistas, mas eles têm uma intensa atividade de síntese proteica, que quer dizer produção de proteína, ou seja, ele tem muitos ribossomos. Esses ribossomos fazem as proteínas que as bactérias, por exemplo, precisam, tá? Agora, as outras organelas, retículo endoplasmático rugoso, aparelho golgiense, essas coisas a bactéria, por exemplo, não precisa. Então, uma célula muito simples, tá? Mas toda célula precisa ter uma membrana lipoproteica que reveste toda a célula, tá? Não existe um ser vivo que tenha ausência de carioteca e ausência de membrana. Membrana é obrigatória, membrana plasmática ou citoplasmática, aquela que envolve toda a célula. E além dessa, ele também tem uma membrana rica em polissacarídeos, né, que envolve todo o citoplasma, né? E isso vai lhe dar uma proteção às agressões que vêm de fora, né? Onde se encontra, por exemplo, dentro dele todo o material genético está solto. Então, de uma certa forma, vem a compensar. A bactéria não tem uma parede nuclear, uma carioteca, mas tem um reforço geral que é a parede bacteriana, né? E esse material genético, por acaso, é bom lembrar que ele é um material genético que tem o DNA, tá ok? Tem o DNA como material genético principal. O DNA fica contido dentro da bactéria numa forma circular. Um exemplo é o Vibrião colérico, ou Vibrio cholerae, né? Que é causador de uma infecção muito grave, muito desagradável, que causa uma diarreia muito intensa. E a gente chama esse problema, essa doença, de cólera, tá? Um exemplo, o Vibrião. Vocês deem uma olhadinha também no formato das células.
tá? Em forma de bastão, bastonete, né? Aí tem o bacilo. Em forma de esfera, tem os copos. Uma forma de vírgula, levemente retorcido, aí o vibrião, né? O espirilo, que parece espiral, como aqui tem no caderno, e assim por diante. Dê uma olhada na organização da morfologia da bactéria, ou seja, no formato da bactéria. E também dê uma olhadinha nas características das algas, tá? Muito fácil, algumas coisas que a gente pode lembrar dessa parte de alga. Bom, nós podemos dizer que as algas são organismos unicelulares ou multicelulares, uma célula ou várias células. Mas reparem, as algas não têm aquela organização celular típica dos tecidos. Não, é um amontoado de células, tá? Que estão realizando um trabalho individual. Portanto, ela é um organismo multicelular também. O que mais a gente pode ser? Elas estão contidas no reino protista, lembre? Então, existe uma característica dos seres vivos que a classificação deles está sendo constantemente revista pelos biólogos. Então, uma das características, né, de mudança, né, ou de adaptação, de ajuste, foi trazer o protista para dentro, né, trazer, melhor dizendo, a alga para dentro do reino protista. Tá? Por exemplo, as algas verdes, né, são unicelulares, podem ser filamentosas, podem ser membranosas, as algas verdes, tá? E dentro das algas, por exemplo, da alga verde, existem pigmentos que fazem a fotossíntese, né? Então, pigmentos fotossintetizantes, clorofila, clorofila A, clorofila B, podem ter carotenos, podem ter xantófilas, enfim, e elas podem se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente, ok? Então, estas são algumas orientações dos 4 tópicos importantes que valem a pena ser trabalhados, vistos, a partir dos estudos de vocês, tá bom? Uma boa sorte, bom estudo e até a próxima. Tchau!